E nossa aula de hoje é sobre regra de 3. Vou mostrar para vocês regra de 3 simples. A regra de 3 simples é quando envolve apenas duas grandezas. A regra de 3 composta é quando envolve mais de duas grandezas. Trouxe aqui dois exemplos para vocês, um de uma regra de 3 simples diretamente proporcional e um de uma regra de 3 simples inversamente proporcional. Hoje eu quero mostrar para vocês não só como resolver, mas também como montar, como você consegue perceber se uma regra de 3 é diretamente proporcional ou é inversamente proporcional, beleza? Aqui nesse primeiro exemplo temos a seguinte situação. Um automóvel consome 15 litros de combustível para percorrer 180 km. Quantos litros ele consumiria para percorrer 210 km? Então eu tenho um automóvel aqui que percorreu uma distância e consumiu uma quantidade de combustível. Eu quero saber, se eu mudar essa distância que ele percorreu, o quanto muda esse consumo de combustível. Esse primeiro exemplo trata dessa situação. Aqui no segundo exemplo diz o seguinte: um ciclista com velocidade média de 15 km por hora demora 1 hora para percorrer uma trilha. Se ele aumentar a velocidade para 20 km por hora, em quanto tempo ele percorrerá essa mesma trilha? Aqui eu já tenho uma situação diferente. Eu tenho um ciclista que ele tem uma velocidade média e um tempo de percurso. E ele quer saber, se eu mudar essa velocidade média, como é que muda esse tempo de percurso? Duas situações de regra de 3 simples, envolvendo apenas duas grandezas. A primeira coisa que eu vou ensinar para vocês é o que eu acho mais importante, é como você monta a resolução desse problema. Aqui no primeiro exemplo eu tenho um automóvel que consome 15 litros de combustível para percorrer 180 km. Então eu coloco 15 litros para percorrer 180 km. É isso que eu faço. E em seguida ele me pergunta quantos litros ele consumiria para percorrer 210 km. Então ele está me perguntando o consumo e está me dando uma nova distância de 210 km. É assim que você monta. Você coloca aqui a primeira grandeza e a segunda grandeza envolvida. Verifica no problema o que ele está perguntando. Ele está perguntando quantos litros ele consumiria. Então, minha dúvida é em relação ao consumo. Eu coloco um X aqui embaixo do consumo, que é o que eu vou procurar, e coloco aqui o outro valor aqui da grandeza que ele me deu, que no caso é 210 km. A tradução direta, eu tenho 15 litros e percorro 180 km. Quantos litros eu preciso para percorrer 210 km? Agora eu vou mostrar para vocês que esse outro exemplo aqui você vai montar da mesma forma. Um ciclista com velocidade média de 15 km por hora demora 1 hora para percorrer uma trilha. Então eu tenho aqui uma velocidade média de 15 km por hora e o tempo que eu gasto para percorrer a trilha é de 1 hora. Depois ele pergunta, se ele aumentar a velocidade para 20 km por hora, em quanto tempo ele percorrerá essa trilha? Note que a pergunta desse segundo problema é em relação ao tempo. Então o X eu vou colocar aqui no tempo, porque o tempo aqui na primeira situação era de 1 hora. Eu quero saber o tempo aqui da segunda situação, quando eu vou mudar aqui a velocidade média. Então eu coloco o X aqui embaixo e coloco aqui embaixo da velocidade média a nova velocidade, que são 20 km por hora. Só reformulando, com 15 km por hora leva 1 hora para percorrer o percurso, com 20 km por hora, quanto tempo eu levo para percorrer esse percurso? Nas duas situações você monta da mesma forma. Você coloca aqui os dois valores aqui das duas grandezas e em seguida repete os dois valores, sendo que tem um que é o que o problema está perguntando. Esse que o problema pede que você encontre, você coloca um xizinho. Nesse caso aqui eu preciso encontrar o consumo, eu coloquei um X aqui no consumo. Nesse caso aqui eu preciso encontrar o tempo, eu coloquei o X aqui no tempo. A forma de montar é a mesma. O que muda é a forma de resolver. E para você entender a diferença na resolução dessa questão aqui para essa questão aqui, você precisa estar familiarizado com diretamente proporcional e inversamente proporcional. Já fiz um vídeo sobre razões diretamente proporcionais e razões inversamente proporcionais. Você pode dar uma olhada se quiser revisar. Mas aqui eu vou explicar para vocês que nesse primeiro exemplo tem a seguinte situação. Um automóvel consome 15 litros de combustível para percorrer 180 km. Quantos litros ele consumiria para percorrer 210 km? Eu estou aumentando a distância que esse automóvel vai percorrer. Ele percorreu 180 km e agora ele vai percorrer 210 km. Aí eu pergunto para você,
Se eu vou aumentar a distância que ele vai percorrer, essa quantidade aqui de combustível, o consumo dele vai aumentar ou vai diminuir? Nós sabemos que ela vai aumentar, porque quanto mais longe esse automóvel for, mais ele consome combustível. E se é uma situação na qual eu aumento a distância, o consumo também aumenta, isso aqui é uma situação diretamente proporcional, é uma regra de 3 diretamente proporcional. Se eu tiver uma situação que eu aumento uma grandeza e a outra aumenta proporcionalmente, é diretamente proporcional. A mesma coisa seria se eu diminuir uma grandeza, a outra vai diminuir proporcionalmente. É diretamente proporcional. Aumento uma, a outra aumenta. Eu diminuo uma, a outra também diminui. Essa é a situação que nós temos aqui nesse primeiro exemplo. No segundo exemplo já é diferente, olha. Um ciclista com velocidade média de 15 km por hora demora 1 hora para percorrer uma trilha. Esse ciclista aqui, ele vai nessa velocidade e ele levou esse tempo. Aqui ele diz, se ele aumentar a velocidade para 20 km por hora, em quanto tempo ele percorrerá essa mesma trilha? Ou seja, ele estava com 15 km por hora, agora ele vai mais rápido. Ele está aumentando a velocidade. Se é a mesma trilha, se é a mesma distância, quando ele aumentar essa velocidade, vai diminuir o tempo do percurso, não é verdade? Se você percorrer uma distância com uma velocidade e depois você aumenta a velocidade, você percorre a mesma distância de forma mais rápida, por exemplo, você passa a correr mais, significa que você vai levar menos tempo. Nesse caso aqui, eu estou aumentando a grandeza velocidade e vai diminuir a grandeza tempo. Eu aumento uma, a outra diminui. Da mesma forma que se ele estava indo a 15 km por hora e ele diminuísse a velocidade, ele passasse aí a 10 km por hora, ele ia mais lento, ele ia demorar mais e o tempo de percurso ia aumentar. Seria o inverso, né? Se eu vou mais rápido, o tempo diminui, se eu vou mais devagar, o tempo aumenta. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma situação inversamente proporcional. Eu aumento uma, a outra diminui. Se eu diminuir uma, a outra aumenta. E a principal diferença entre esses dois exemplos aqui é que no primeiro exemplo eu tenho uma regra de 3 diretamente proporcional e no segundo exemplo eu tenho uma regra de 3 inversamente proporcional. E por que nós chamamos isso aqui de regra de 3? Se você olhar aqui, olha, tem 4 valores. 1, 2, 3, 4. A mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4. Chamamos de regra de 3 porque eu tenho 3 valores que me permitem encontrar o quarto valor, tanto na inversamente proporcional como na diretamente proporcional. Eu tenho 3 valores e esses 3 valores me permitem encontrar esse quarto valor. Como é que você faz para encontrar esse quarto valor aqui? Quando for regra de 3 diretamente proporcional, eu aumento uma, a outra aumenta, eu diminuo uma, a outra diminui. Você vai fazer o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso aqui é a propriedade fundamental das proporções. Mostrei isso aqui para vocês. Quais são os extremos? Esse 15 e esse 210. Quais são os meios? O x e o 180. Então, o produto desses dois aqui, 180 vezes x, ele é igual a 15 vezes 210. 15 vezes 210. É assim que eu monto a resolução desse problema aqui, porque ele é diretamente proporcional. Eu faço esse vezes esse, é igual a esse vezes esse. Na inversamente proporcional, isso aqui já não acontece. Eu não posso fazer esse vezes esse igual a esse vezes esse. Se você analisar o problema aqui e for uma situação onde você aumenta uma grandeza e a outra diminui, se você diminuir uma grandeza, a outra aumenta, elas trabalharem de forma inversa, uma aumenta, a outra diminui, você vai fazer o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Aqui ficaria 20 vezes x é igual a 15 vezes 1. Perceba a diferença de resolução. No segundo exemplo, eu tenho uma regra de 3 inversamente proporcional, então eu faço que esse vezes esse é igual a esse vezes esse. 20 vezes x é igual a 15 vezes 1. Já que no primeiro exemplo, quando é diretamente proporcional, eu aumento uma grandeza, outra grandeza aumenta, eu diminuo uma grandeza, outra grandeza diminui, eu vou fazer o produto dos meios, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. E eu vou ter esta forma aqui de resolver.
Não vou resolver as continhas agora, porque essa aula eu quero que você grave isso. Regra de 3 simples, eu trabalho com duas grandezas e ela vai ser diretamente proporcional quando eu aumentar uma grandeza e a outra aumentar proporcionalmente. Ou eu diminuir uma grandeza, a outra diminui proporcionalmente. Regra de 3 inversamente proporcional é quando eu aumento uma grandeza, a outra diminui, eu diminuo uma grandeza, a outra aumenta. Como eu monto a resolução? Nos dois exemplos você monta da mesma forma. Você coloca aqui os dois primeiros valores que lhe deram e depois coloca os outros dois valores, colocando o x em cima do que o problema está pedindo para você encontrar. A mesma coisa aqui no inversamente proporcional. Coloca os dois valores, depois coloca os outros dois, substituindo por x o valor que você precisa encontrar. Na hora de montar a resolução é que você muda. No diretamente proporcional você faz meios, que é este valor vezes esse, é igual a esse valor vezes esse, igual como nós fizemos aqui. No inversamente proporcional, você faz os dois de cima, a multiplicação desses dois valores aqui é igual à multiplicação desses outros dois valores aqui, como nós fizemos aqui. É assim que você resolve regra de 3 simples diretamente proporcional ou inversamente proporcional, beleza? E agora vamos resolver esse primeiro exemplo aqui da regra de 3 diretamente proporcional, regra de 3 simples, que envolve duas grandezas. O problema diz o seguinte: um automóvel consome 15 litros de combustível para percorrer 180 km. Quantos litros ele consumiria para percorrer 210 km? Mostrei para vocês que para montar esse problema eu faço 15 litros em 180 km. São os dois valores que ele me deu aqui, né? Ele me disse que esse automóvel consome 15 litros para percorrer 180 km e pergunta quantos litros ele consome para percorrer 210. Então ele está me perguntando o consumo, eu vou colocar um X aqui e vou colocar aqui 210, que é a nova distância que esse automóvel vai percorrer. Observando aqui que o consumo é diretamente proporcional à distância, porque se eu aumento a distância, automaticamente aumento o consumo. Se eu diminuir a distância, automaticamente diminui o consumo. Então estamos tratando de uma regra de 3 diretamente proporcional. E se é uma regra de 3 diretamente proporcional, eu mostrei para vocês que eu resolvo ela fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Ou seja, 180 vezes x é igual a 15 vezes 210. 15 vezes 210. É assim que eu resolvo essa regra de 3. Faço 15 vezes 210, depois passo 180 dividindo. Não vou fazer essa conta toda porque 15 vezes 210 já dá mais de 3.000. Isso aqui vai dar números grandes que depois você vai dividir por 180. Eu quero mostrar uma forma mais rápida de você resolver isso aqui. Você encontrou aqui uma regra de 3 diretamente proporcional, você montou ela, você lembrou que isso aqui é um produto de meio pelos extremos e agora você chegou nesta equação aqui. Daqui, o que você pode fazer? Você pode ir abrindo esses valores ou pode fazer simplificação direta. O que é a simplificação direta? Deste lado aqui eu tenho uma multiplicação, dois valores multiplicando, e desse lado eu tenho dois valores multiplicando. Isso significa que eu posso simplificar. Eu tenho aqui 18, que divide por 3, e tenho aqui 21, que também divide por 3. Se o 18 divide por 3, o 180, que é 18 vezes 10, vai dividir por 30, que é 3 vezes 10. Então, isso aqui divide por 30, esse valor total aqui. A mesma coisa aqui, se o 21 divide por 3, o 210 vai dividir por 30. Eu estou dividindo por 30 aqui, estou dividindo por 30 aqui, porque eu tenho uma igualdade. Isso eu posso fazer. 180 dividido por 30 é o mesmo que 18 dividido por 3. Isso aqui vai dar 6 vezes x. Esse valor aqui, dividir por 30, ficou 6 vezes x. Para que eu possa fazer isso desse lado, eu tenho que fazer isso desse lado aqui também, que eu já vi que é possível fazer. Vou colocar o 15 aqui e vou multiplicar ele por 21 dividido por 3 é 7. Então, 210 dividido por 30 também será 7. De 180 vezes x igual a 15 vezes 210, eu já reduzi para 6 vezes x igual a 15 vezes 7. Só que aqui eu tenho um número que dá de dividir por 3 e aqui eu tenho um número que dá de dividir por 3. Então, ainda vou diminuir ainda mais isso aqui. Eu vou dividir aqui por 3 e vou dividir aqui por 3. 6 dividido por 3 vai ficar 2 vezes x, que é igual
15 dividido por 3, 5, que está multiplicando o 7. Aí daqui eu tenho 2 vezes x é 2x, igual 5 vezes 7 é 35. Eu tenho 2 aqui do lado esquerdo e tenho 35 aqui do lado direito. Eu vou dividir aqui por 2 e vou dividir aqui por 2. Vai ficar x é igual a 35 dividido por 2. Quando eu falo 2 dividido por 2, é isso aqui, olha. Dividir os dois lados por 2. Esse 2 por 2 vai dar 1, ele vai ficar 1 aqui e vai sumir. E esse 35 dividido por 2 vai ficar aqui do outro lado. Que popularmente falando é você pegar o 2 que está multiplicando e passar dividindo. Aqui eu tenho x igual a 35 dividido por 2. Faço aqui 35 dividido por 2. O 3 dá de dividir por 2, isso aqui vai dar 1. 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2 é 1, baixa o 5. 15 dividido por 2 é 7. 7 vezes 2 é 14. 15 menos 14 dá 1. 1 não dá de dividir por 2, então eu coloco um 0 aqui e passo a vírgula aqui. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 2 é 10, aqui dá 0. 35 dividido por 2 é 17,5. Então, o valor do x é igual a 35 dividido por 2 é 17,5. Este valor de 17,5 aqui é o consumo do combustível deste automóvel para ele percorrer 210 km. É assim que eu encontro o valor de x em uma regra de 3 diretamente proporcional. Montei, fiz meio pelos extremos, fiz uma simplificação aqui para que eu não ficasse fazendo cálculos de números grandes e cheguei no valor de x como eu desejava, como o problema estava pedindo, beleza? E agora eu vou mostrar para vocês como resolver uma situação de regra de 3 inversamente proporcional. Agora eu vou resolver para vocês o segundo exemplo aqui da nossa questão de regra de 3 simples. Regra de 3 simples é a regra de 3 que envolve apenas duas grandezas. Já mostrei para vocês aqui a diretamente proporcional, agora eu vou mostrar para vocês inversamente proporcional. Um ciclista com velocidade média de 15 km por hora demora 1 hora para percorrer uma trilha. Então ele tem 15 km por hora e leva 1 hora para percorrer a trilha. Se ele aumentar a velocidade para 20 km por hora, em quanto tempo ele percorrerá essa mesma trilha? Então eu tenho aqui 20 km por hora e a pergunta é em quanto tempo ele percorrerá essa mesma trilha. Aumentei a velocidade, naturalmente o tempo vai diminuir. Porque se esse ciclista aqui nesta velocidade, ele fez o percurso em 1 hora, se ele for mais rápido, se ele aumentar a velocidade, esse tempo aqui vai diminuir. Assim como se ele fosse mais devagar, esse tempo aqui iria aumentar. Temos aqui um exemplo de regra de 3 inversamente proporcional. Aumenta uma grandeza, a outra diminui. Se eu diminuir uma grandeza, a outra aumenta. Já mostrei para vocês que a forma de montar é igual à regra de 3 diretamente proporcional. Você coloca aqui os dois primeiros valores e coloca os dois segundos valores, colocando o x no lugar do valor que você precisa encontrar. A forma de resolver aqui é diferente. Diretamente proporcional, nós fazemos o produto dos meios pelos extremos. Quando é inversamente proporcional, já não é mais assim, meio pelos extremos. Você vai fazer o de baixo com o de baixo e o de cima com o de cima. Nesse caso aqui, eu coloco 20 vezes x é igual a 15 vezes 1. E a partir daqui eu resolvo igual como eu resolvo uma regra de 3 simples diretamente proporcional. Posso fazer a simplificação, eu tenho aqui 20 vezes x igual a 15 vezes 1. Aqui dá de dividir por 5 e aqui dá de dividir por 5. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes x é igual a 15 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 1, que é igual a 3. Daqui posso fazer que x é igual a 3 sobre 4. Por que eu fiz isso? Porque aqui divide por 4. 4 por 4 vai dar 1. Se eu dividir por 4 aqui, eu tenho que dividir por 4 aqui. Vai ficar 3 sobre 4. Aqui no popular dizemos que o 4 está multiplicando, ele passou dividindo. 3 dividido por 4, quanto é que dá? 3 dividindo por 4, 3 não dá de dividir por 4, você coloca o 0 e passa a vírgula. 30 dividido por 4 é 7, 7 vezes 4 é 28. 30 menos 28 sobra 2. 2 não dá de dividir por 4, então você coloca novamente um 0 aqui. 20 dividido por 4 é 5, 5 vezes 4 é 20, dá resto 0. Então, 3 dividido por 4 é igual a 0,75. X é igual a 0,75 horas.
Essa aqui é a resposta para o problema em horas. Se com a velocidade de 15 km por hora ele percorre o percurso em 1 hora, com 20 km por hora ele vai percorrer o percurso em 0,75 horas, que é o mesmo que 3/4 de hora. Se pedir para você encontrar isso aqui em minutos, se o gabarito está em minutos, basta você pegar 60 minutos e multiplicar por 3/4 de hora, porque esse valor aqui é equivalente a esse. 60 vezes 3, 3 vezes 6 é 18. Tem um zero aqui, você coloca ele aqui na frente. E isso aqui está dividindo por 4. 180 dividido por 4, você pode pegar 180 dividido por 4. 18 dividido por 4 é 4. 4 vezes 4 é 16. Sobra 2, baixa o 0. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20, resta 0. 180 dividido por 4 é 45. Então, 180 dividido por 4 é igual a 45. Isso aqui é 45 minutos. Peguei a quantidade de minutos que contém 1 hora e multipliquei pela fração que representa aqui meu resultado. E com isso eu chego em 45 minutos. Ou seja, o ciclista leva 45 minutos para percorrer o percurso se ele for a uma velocidade de 20 km por hora. E é assim que você resolve regra de 3 inversamente proporcional. Beleza?